Notadamente, a história de Jesus tem sido surpreendente por estar especialmente permeada de fatos sobrenaturais. É exatamente por este motivo que ela é amada por muitos e, todavia, rejeitada por outros como sendo verídica. Em um ataque direto contra a veracidade da existência de Jesus, a revista Veja, de 15 de dezembro de 2004, trouxe a seguinte nota: são remotas as chances de que algum dia venham a surgir as evidências diretas que tanto se buscam sobre Jesus. Este é um dos variados exemplos de tentativas para desacreditar a história real de Jesus e também dos evangelhos que narram seus feitos. Acredita-se que até o século XVIII era pouco o interesse em evidenciar os fatos que tornassem autênticos os evangelhos. Mas com o tempo essa realidade mudou. Assim descreve, por exemplo, o teólogo espanhol Julián Carrón. Desde o início, a Igreja Católica acreditou que os evangelhos tivessem origem na figura histórica de Jesus e sempre os considerou testemunhos de fatos acontecidos. Apesar disso, a partir do Iluminismo, alguns estudiosos começaram a achar que os evangelhos não tinham valor histórico e que era preciso encontrar outro tipo de correspondência entre eles e os fatos. Mas, embora haja céticos quanto ao fato de Jesus ter realmente existido, da maneira como narram as Escrituras, é preciso reconhecer que, do ponto de vista científico e historiográfico, essas narrativas bíblicas seguem fielmente todos os critérios e padrões necessários para dar sustento, embasamento e credibilidade histórica. Por exemplo, Lucas, que não era apóstolo e nem judeu, fala dos imperadores César Augusto, Tibério, cita os governadores da Palestina, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Lisânias, Anás e Caifás. Mateus e Marcos falam dos partidos políticos dos fariseus, herodianos, saduceus. E João cita detalhes do templo, a piscina de Betesda, o Litóstratos ou Gábala, e muitas outras coisas reais confirmadas pela história convencional. Outro detalhe interessante é que os apóstolos e os evangelistas não podiam mentir. Eles jamais teriam inventado o Messias do tipo de Jesus, Deus homem, crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O ponto em questão é que os relatos dos evangelhos mostram um Jesus bem diferente do modelo Messias libertador político que os judeus aguardavam ansiosamente por centenas de anos. Outro fato curioso é que homens rudes da Galileia, como demonstravam ser, não teriam condições de forjar um Jesus tão sábio, tão santo, tão inteligente, desconcertante e, acima de tudo, amável e dócil com as classes mais desfavorecidas e drasticamente rejeitadas pelos próprios judeus. Para complicar um pouco mais, a doutrina que Jesus pregava era de difícil vivência. Aqueles que desejam atrair multidões através da venda de suas ideias nunca projetariam um herói como foi Jesus, com princípios tão difíceis de serem seguidos. O romano Tácito, por exemplo, ele classificava o cristianismo como desoladora superstição. E Minúcio Félix falava da doutrina indigna dos gregos e romanos. Alguns concluem, portanto, que a história de Jesus não passou de um mero mito. Mas será que poderia um mito ter vencido o imensurável e poderosíssimo Império Romano? Será que uma fábula poderia sustentar milhares de martírios e perseguições por centenas de anos? Tertuliano de Cartago, por exemplo, no terceiro século, escreveu: o sangue dos mártires era semente de novos cristãos. Bom, será que um mito poderia provocar tantas conversões? Será que uma lenda poderia manter uma igreja que começou com um pequeno grupo de 12 homens, judeus, e 2000 anos depois continuaria a possuir uma estrutura tão forte e poderosa como é o cristianismo em várias nações e raças?
Outro fato que corrobora para a autenticidade histórica da vida de Jesus é que os fragmentos que constroem os evangelhos comparados com outros documentos históricos, além de serem vantajosamente em maior número, mais de 5.000 cópias, são também os escritos que mais próximos estão do seu personagem principal. E sobre este fato, escreveu o Dr. Wilson Paroski: o elevado número de documentos existentes faz com que o Novo Testamento tenha muito mais apoio textual do que qualquer outro livro nos tempos antigos, seja em se tratando das obras de Homero, dos autores trágicos, áticos, de Platão, de Cícero ou de César. Por esse motivo, os documentos que retratam a existência de Jesus sobre os critérios científicos são de longe, ou deveriam ser pelo menos considerados, os mais críveis do que os documentos que retratam, por exemplo, a existência de Eurípides, Sófocles, Platão, Catulo, Lucrécio, Terêncio, Lívio, Vigílio e até mesmo o famosíssimo Alexandre o Grande. Para os céticos que desconfiam das Escrituras, embora não haja razão sólida para descrer, ainda temos fontes extra-bíblicas, como por exemplo do romano Tácito, que ao descrever o incêndio de Roma, por volta de 116 d.C., ele apresentou uma pequena informação sobre Jesus e seus seguidores. Luciano de Samosata, escritor nascido na província romana da Síria, no segundo século ele escreveu em A Passagem do Peregrino a biografia zombeteira de um converso ao cristianismo e depois apóstata chamado Proteus Peregrino. Nesta obra, o escritor sírio menciona Jesus como um sofista crucificado e que era adorado pelos cristãos. Suetônio, outro historiador não cristão, no ano 120, referindo-se ao reinado do imperador romano Cláudio, ele afirmou que este expulsou de Roma os judeus e que, sob o impulso de Crestos, que é a forma grega para Christos, se haviam tornado causa frequente de tumultos. Esta informação, inclusive, ela coincide com o relato de Atos capítulo 18, verso 2, onde Cláudio decretou que todos os judeus saíssem de Roma. Esta expulsão ocorreu por volta do ano 49 e 50 depois de Cristo. Suetônio, mal informado, ele acreditava, ele julgava que Cristo estivesse em Roma, provocando as desordens. Plínio o Jovem, outra fonte extra-bíblica, foi governador romano da Bitínia, na Ásia Menor, e ele escreveu ao imperador Trajano no ano 112. Os cristãos estavam habituados a se reunir em dia determinado, antes do nascer do sol, e cantar um cântico a Cristo, que eles tinham como Deus. E Flávio Joséfo também, um historiador judeu, muito conhecido inclusive pelos historiadores atuais, ele escreveu o seguinte: Jesus, homem sábio, se é que se pode chamar homem, realizando coisas admiráveis e ensinando a todos os que quisessem inspirar-se na verdade. Não foi só seguido por muitos hebreus, como por alguns gregos, ele era tido como Cristo. O Talmud dos judeus também apresenta passagens históricas referentes à existência de Jesus, dando autenticidade aos seus relatos. Na arqueologia não é diferente. O famoso ossuário de Tiago, recente descoberta, traz a inscrição em aramaico: Tiago, filho de José, irmão de Jesus, e é apontado como a maior prova material da existência de Jesus e de seu parentesco com José e Tiago. Estranho, não é? Bom, na verdade, estranho é o silêncio da mídia secular sobre esse tremendo achado. É bom lembrar que há diversos especialistas, pesquisadores e cientistas, mesmo dentre não cristãos, que admitem com veemência que Jesus de fato existiu. Uma recente matéria jornalística, por exemplo, no G1, que é o jornal da Globo Online, publicou no dia 14 de setembro de 2008 uma matéria com o seguinte título: Existência histórica de Jesus Cristo é inquestionável, afirmam especialistas. Depois de uma análise criteriosa buscando o parecer de especialistas cristãos e não cristãos, a matéria concluiu da seguinte forma:
No entanto, para a maioria esmagadora dos estudiosos, sejam eles homens de fé ou ateus, a tese não passa de bobagem. A figura de Jesus pode até ter atraído elementos de mitos antigos para a sua história, mas temos uma quantidade razoável de informações historicamente confiáveis sobre ele, englobando pistas de fontes cristãs, judaicas e até mesmo pagãs. Bom, observe, se os fatos históricos, geográficos, filosóficos, científicos e arqueológicos são verdadeiros, isto significa que o conflito entre o bem e o mal descrito por Jesus, o plano da redenção vivenciado nele mesmo, o sobrenatural praticado por ele e as promessas de Deus apresentadas e realizadas por Jesus também só podem ser verídicas. E claro, não poderia concluir de outra forma. Uma vez que ficou claro, tanto do ponto de vista histórico, científico, filosófico e teológico, a existência de Jesus como um fato, foram justamente esses feitos que deram sustento às prerrogativas de Jesus em perdoar pecados, assumir a posição de Messias, de ser o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira e, claro, de maneira absoluta, o grande eu sou. Como visto, não faltam evidências da veracidade da história de Jesus. Mas Jesus não deve ser real apenas nos livros da história, nas peças arqueológicas ou nos discursos filosóficos. Ele precisa ser a essência da sua vida. Que tal você dar uma oportunidade a ele? Fica aí o meu apelo e até o próximo Garimpando a História.